Para você que tem me acompanhado sempre no canal e nos vídeos que eu tenho publicado, eu quero hoje esse vídeo falar de uma forma diferente e contar um pouco da minha história para todos vocês. Bem resumido, e a história que eu vou contar para você, o testemunho da minha vida, não é para dizer, olha, como o Flaviano ele é importante, não, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, eu peço que você, neste momento, ao ouvir eu relatar aqui um pouco da minha história, venha pensar somente em Deus. Ele é grande, Ele é poderoso e tudo Ele pode fazer. O milagre, as bênçãos, as maravilhas, de tudo que acontece na nossa vida, toda a honra e toda a glória seja dado somente ao Senhor. Flaviano Araújo, em destaque para você. Todos sabem que eu sou filho de pastor e tenho nascido num lar cristão, e desde os meus 6 anos de idade eu canto, eu prego a palavra de Deus e tenho viajado por muitos lugares do Brasil e até mesmo para fora do país também, no exterior. A minha vida sempre foi estar na presença de Deus em todo momento, sempre estive envolvido com trabalhos voltados a jovens, crianças, grupos de louvores e até mesmo evangelismo. Mas quando passamos a dedicar nossa vida para Deus, o inimigo luta. Ele luta de todos os lados, tentando barrar, tentando impedir com que a vitória de Deus seja grande na nossa vida, com que o chamado do Senhor seja completo na nossa vida. Por várias vezes o inimigo tentou tirar a minha vida. Por várias vezes o inimigo tentou barrar e calar a minha voz. Até mesmo com acidentes automobilísticos, até mesmo em coma, com 2 anos fazendo tratamentos e dependendo de uma muleta, de um andador, de muitas vezes até, como eu posso dizer, dependendo de alguém para me mover. Como eu lembro aqui que meu pai muitas vezes pegava eu no colo, no braço e me tirava do quarto, me colocava na sala e ali eu ficava o dia inteiro, depois ia para o quarto e assim por diante. Ou seja, eu tive um momento muito difícil da minha vida porque o inimigo tentou barrar o propósito e o projeto que Deus tinha e que tem na minha vida. No decorrer do tempo, nós fomos crescendo, fomos jovens, e aí vem vindo os projetos, os planos, mas nunca deixei de buscar a Deus. Trabalhando, sempre levando a palavra de Deus através do rádio, conforme já tive um bom tempo trabalhando em rádio. Acredito que alguém que esteja assistindo e acompanhando os vídeos conheçam a minha história e sabe muitas vezes do que eu passei nos anos que eu tive trabalhando na rádio. Porém, no ano de 2012, então começa uma nova vida, casado, recém-casado. Porém, no dia 29 de maio de 2012, eu cheguei da igreja com a minha esposa e eu fui para casa, e naquele momento eu comecei a sentir uma fortes dores de cabeça, uma dor de cabeça insuportável, uma dor de cabeça que eu não sei explicar para você esta dor, de tão forte que era. E ali eu comecei a passar mal, e naquele momento, então, eu fui socorrido para o centro médico em Campinas, e com muita dor, cheguei ali no centro médico e infelizmente a veia do meu cérebro, ela tentou estourar por 3 vezes. A veia do meu cérebro tentou estourar por 3 vezes e fez com que já estava machucando o meu cérebro, e isso foi a dor que eu sentia que era tão grande. Naquele momento de desespero, imagine recém-casado, imagine bem o que é você ser diagnosticado pelo médico com um aneurisma. O médico disser, olha, nós vamos ter que abrir a cabeça dele. Então, eu tive que passar por esse procedimento cirúrgico. Abriu minha cabeça, fez a clipagem no cérebro. Hoje tem 3 grampos na cabeça. Mas a história não termina aqui. Ainda tem muito. Eu estou resumindo. Presta atenção. Aquele momento de agonia, de desespero,
Porque imagine só, você entrar por uma cirurgia e não saber se vai sair ou não, né? Eu faço sair ou não, assim, vivo ou morto. Porque tudo que eles poderiam fazer ali e que tudo poderia acontecer era óbito. Então, naquele momento, com muita oração, com muita dedicação, tanto da parte da minha família, minha esposa, os meus pais, o meu sogro, minha sogra, aos irmãos, né, aos amigos, aos conhecidos, a todos, começaram a clamar, começaram a pedir a Deus pela minha vida. E veja só como que é o poder da oração. Através da oração, que hoje eu tenho plena certeza que Deus foi lá e mais uma vez colocou as mãos dele e fez com que eu saísse daquela cirurgia com sucesso. Fez com que eu saísse daquela cirurgia sem nenhuma sequela. Hoje estou aqui falando desse Deus para a sua vida. Olha que coisa linda, coisa maravilhosa quando a gente para e pensa como Deus é bom. Hoje, para a glória de Deus, eu tenho a minha família abençoada, eu tenho a minha esposa, o meu filho, com a minha filha Manuela, meu filho Arthur, que quando eu olho para eles, eu vejo a promessa de Deus como é grande na nossa vida. Eu acredito que Deus, Ele colocou as mãos ali naquela cirurgia. Sabe por quê? Para que hoje eu pudesse estar aqui falando de Deus para você. Desenganado pelos médicos, em coma. Presta atenção, já fiquei em coma, desenganado pelos médicos. Teve uma época que até mesmo os médicos disseram que eu poderia nem falar mais. E hoje eu estou aqui falando de Deus para a sua vida. Falando do poder dele para a sua vida. E depois desse processo, eu passei por mais uma etapa, mais um processo difícil, que foi a reação do medicamento que eu estava tomando. Fez com que os meus lábios, com que o meu corpo criasse como feridas e fez com que ficasse até mesmo deformado o meu rosto. E nesse processo, mais uma vez, eu tive que voltar aos médicos e ficar internado mais uma vez. Depois desse processo, para a honra e para a glória do Senhor, eu saí novamente, eu venci novamente, sendo que poderia mais uma vez ter entrado em óbito. Foi várias vezes, muitas e muitas vezes. Hoje eu entendo que Deus, Ele realmente, quando Ele traça os planos da nossa vida, não tem como ninguém impedir o trabalhar de Deus na nossa vida. Não tem como ninguém impedir o agir dele na nossa vida. Neste momento, eu quero dizer para você que está passando por um momento difícil na sua vida e que tem buscado por milagres, ou talvez alguém da sua família que está precisando de um milagre, de um socorro da parte de Deus. Talvez os médicos já desenganaram. Saiba de uma coisa, a última palavra, ela vem do Senhor. Eu lembro que quando eu estava internado, o que eu mais buscava ao Senhor, em todos os meus momentos, até mesmo em pensamento, era dizendo: Senhor, eu creio em Ti. Eu creio em Ti, Senhor. Eu vou sair dessa. Eu vou passar por essa tempestade, mas eu vou vencer, porque eu sei que Deus é maior. E hoje estou aqui para falar que Deus é bom e que Deus é maravilhoso. Você pode conhecer o meu testemunho também através dos louvores que eu tenho cantado e que eu deixo para você neste momento esta palavra, esse testemunho para o aumento da sua fé, para você saber que quando Deus Ele promete algo, Ele cumpre. E hoje eu sei que Ele livrou minha vida para falar do amor dele para a sua vida. Bem, eu resumi. Talvez você que está assistindo queira conhecer um pouco mais do meu testemunho, que é muito longo. Você pode entrar em contato conosco. Eu vou estar indo até na sua igreja, ou até mesmo num evento, ou por que não, na sua casa. E eu estarei contando, falando da grandeza de Deus e do que Deus já fez na minha vida. Você pode entrar em contato. Eu vou deixar aqui o meu e-mail, vai agora neste momento já passando para você aí na tela, o meu e-mail. Eu vou até a sua igreja, até o seu evento, ou até a sua casa, onde você quiser, eu vou falar da grandeza de Deus para a sua vida. Qual o valor que eu cobro para estar indo? Nada. Eu simplesmente peço que Deus abençoe, me dê força e graça para que eu possa continuar anunciando a palavra dele aonde quer que ele queira que eu vou, aonde quer que ele queira que eu esteja.
para anunciar o nome dele, para falar da grandeza dele, eu irei com muita alegria. Que Deus te abençoe. Saiba de uma coisa: milagres acontecem. Milagres não se explicam, milagres acontecem.